Roger Machado. Muito bem, hein? Temos mais mercado da bola? Antony, pode pintar por onde, hein, Hernan? Antony de volta à seleção brasileira aí, jogador que está valorizado nesse momento. Como que está a situação dele com o United? Não fica lá, não deve ficar. Ele volta do empréstimo do Betis. O Betis não teve como pagar, né? Um jogador que é caro, né? O valor dele de mercado é muito alto. E é um jogador que também, pelo fato de ter ido muito bem, né? Foi vice da Conference League fazendo gols, bem no Campeonato Espanhol, nos jogos, convocado para a seleção brasileira, estará à disposição do Ancelotti aí para esses 2 jogos das eliminatórias. É um jogador que esteve presente na Copa do Mundo, não conseguiu se desenvolver no United, né? Teve outras questões ali extracampo também que atrapalharam ele no desenvolvimento dele. E aí acabou dando uma volta por cima no futebol espanhol, né? O Antony já está despertando o interesse de muita gente. O Juventus, essa história, ela não é de agora. Já em outras janelas, né? Quando ele estava em baixa lá no United, o Juventus já teve o interesse, quando era treinado pelo Thiago Motta. Só que aí acabou não acontecendo o negócio, ele foi para o Betis, e aí ele recuperou, e vieram de novo questionar se as condições, como é que estava e tudo mais. Outros clubes também estão de olho. E aí a apuração do PVC é que, como a Juventus não tem ainda um treinador, fica difícil entender que a negociação vai avançar. O que eu tenho de apuração é que eles já chegaram mais de uma vez, mas ainda sem proposta, que é um candidato forte dentre os candidatos que tem aí para ficar com o Antony nessa janela. Mas ainda muita coisa vai acontecer. Eu falei com um colega, que é mais que um colega, um amigo que mora em Milão, que é o Enzo Palladini, jornalista italiano da Mídia 7, e ele entende que o Antony é muito caro para o padrão Juventus de hoje e que a Juventus hoje não tem técnico, né? O Thiago Motta saiu da Juventus no meio da temporada, o Igor Tudor é o técnico nesse momento, croata, ex-jogador da Juventus, da seleção da Croácia na Copa de 2006. O Tudor pode ficar, porque se dava como certo que o Antônio Conte deixaria o Napoli, onde foi campeão italiano, e iria para a Juventus. O Conte fica no Napoli. A Juventus tentou o Gianpiero Gasperini, ex-Atalanta. O Gasperini optou pela Roma. Então a Juventus não tem técnico. E não tem uma direção clara também de onde vai. Definir o técnico e ir. O Palladini entende que ele é muito caro para o padrão Juventus hoje. A Juventus projetou ter uma... E o Inzaghi oficializou, está saindo. O Simone Inzaghi vai substituir o Jorge Jesus no Al Hilal. E o Thiago Motta, ex-Juventus, deve ser o novo técnico da Internazionale. Isso não é oficial. Pode acontecer uma surpresa, porque o Conte ia para o Juventus e não foi. Mas o que se está imaginando na Itália é que o Thiago Motta, brasileiro de passaporte italiano, que jogou no Barcelona, será o novo técnico da Internazionale. Preciso responder agora se existe alguma chance de Tiquinho Soares, centroavante do Santos, virar reforço do São Paulo. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes que eu recebo durante as lives do canal do Nicola aqui no YouTube. Pois bem, confesso que achei super estranho quando comecei a responder esse tipo de questionamento, até porque o Tiquinho hoje ganha mais do que R$1 milhão por mês no Santos. São Paulo tem dado várias demonstrações de que não tem capacidade financeira para fazer investimentos altos. Comprar jogador está descartado e salários acima de R$1 milhão também não tem vez. É por isso que o Carlos Vinícius e o Thiago Mendes acabaram sendo descartados pelo São Paulo, apesar do interesse em ambos. Os jogadores caros, apesar de estarem livres, eles querem cerca de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do São Paulo sobre o Tiquinho Soares. E aí, o maior impeditivo, além dessa questão financeira, é o fato de o centroavante do Santos, de 34 anos de idade, já ter disputado 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não pode defender o outro clube. No Brasileirão, o limite é de 6 jogos. A partir do 7º jogo, você fica indisponível para defender outro clube. Qual seria a lógica de o São Paulo, sem condição financeira, contratar o Tiquinho Soares para poder utilizá-lo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores da América? Risquem o nome de Tiquinho Soares no São Paulo, nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, o novo diretor de futebol do Santos,
quer contar com o Tiquinho e já tentou convencê-lo a abrir mão de propostas da China e da Arábia Saudita, 2 centros que querem sua contratação.